do grupo A Beleza do Home Office, hoje falando sobre sabotadores internos no home office, focando exatamente nesse grupo de sabotagem, né? Mas enfim, a autossabotagem, ela está diretamente proporcional, matematicamente falando, com o nosso foco. Ou seja, quanto mais autossabotagem você tem, mais barreira, menos foco você tem. Né? Porque isso é um tá de encontro com o outro. Para você ter foco em alguma coisa que você quer fazer, você precisa estar livre, você precisa estar com a sua consciência livre, com a sua mente limpa e aberta naquilo. Se ela tá cheia ali de barulhinho, que é o que a gente chama, aquelas vozezinhas sabotadoras, e não é só... Quando a gente fala vozes, é num sentido imaginário, tá? Porque às vezes sim, vem como se fosse uma frase. Ah, você não é capaz, você não está pronta, etc. Ou você não vai conseguir. Mas às vezes vem com sentimento. Aquele aperto no coração, aquele frio na barriga, aquele medo. Às vezes é por emoção, por sentimento. Então, quando vem as emoções, como eu já falei anteriormente para vocês, as emoções, elas interferem diretamente na nossa clareza. Se a nossa mente está cheia de emoções perturbadoras, sabotadoras, como eu gosto de chamar nesse caso, essas emoções sabotadoras, elas não deixam a gente ter clareza para o nosso foco. Que o nosso cérebro, a nossa mente, não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que é tão importante o trabalho da gratidão. Então, quando a gente tem o foco no positivo, a gente direciona a nossa mente, não tem como ela olhar para o outro lado. É igual aquela frase assim de que se desistir não é opção, então só tem o sucesso. São garjões, mas são pura verdade. Eu fiz um post falando, né, do que você nota, acho que saiu ontem, do que você nota em sua volta é o que você pensa. Muitas pessoas pensam que se eu vejo uma garrafa de água, eu vou passar a pensar dessa água. Por que eu estou vendo uma garrafa de água aqui na minha frente? Eu noto ela. Porque eu pensei anteriormente que eu posso ficar com sede, posso falar pra caramba, e trouxe minha garrafa de água. Então eu noto o que eu penso. O pensar, ele vem primeiro. O pensar, ele vem primeiro para você notar as coisas em volta, como se fosse um filtro. Tá? E é por isso que os autossabotadores, eles são importantíssimos, porque eles estão na nossa mente orquestrando o nosso pensamento, só que eles vêm do nosso lado inconsciente, tá? Enquanto o nosso lado consciente racional, ele fica ali, que é o nosso sábio, ele fica ali equilibrando com o lado dos autossabotadores. Mas explicando de uma maneira assim mais amigável, digamos assim. Então, os sabotadores, eles são nossos amigos. Pode parecer até engraçado, mas eles são nossos amigos. Eles têm uma intenção positiva de nos proteger. Tá? Qual é essa intenção de nos proteger contra algo que eles acham que pode estar ameaçando aquilo que para eles é considerado normal, tá? Qual é o momento que são instalados mensagens, digamos assim, sentimentos, autossabotadores na nossa vida? O mais comum é na infância. Por exemplo, numa situação assim que você escuta os teus pais dizendo, olha, não pode acreditar em ninguém, não pode confiar em ninguém. Claro que os pais eles estão querendo proteger, ainda mais em relação à segurança, né? A violência e etc. Mas o que acontece? Aquela frase vai ficar se repetindo na mente da criança e ela vai acreditar que absolutamente ninguém, vira uma coisa absoluta, sem exceção. Então, quando na mente da criança, depois adolescente, adulto, algo que é dito, visto ou presenciado, né, vira como uma verdade absoluta para ela, dentro do seu sistema ali de crença, do que ela acredita, aquilo se torna uma autossabotagem. E dependendo de como está enraizado,
ela passa a ser uma crença sabotadora, né? Tem as crenças limitantes por várias fontes e tem uma crença sabotadora que é formada com base num auto-sabotador. Mas isso aí é papo mais profundo. Mas só para vocês entenderem que o sabotador, quando ele se instala, ele sempre quer proteger. Não, vou te proteger, porque você não pode confiar em ninguém, tá? Trazendo para vocês esse exemplo. E aí o que acontece? Essa pessoa, quando se torna adulta, ela pode ter dificuldade de fazer parcerias, ela pode ter dificuldade de delegar tarefas, ela pode ter dificuldade, por exemplo, no nosso caso, de mãe em casa, de confiar no parceiro, nas pessoas que estão em casa, tá? Se vão conseguir fazer aquilo por ela ou não. Confiar no outro. Então isso aí já vira uma autossabotagem e ela tem que começar a ativar o lado dela racional, que é pouco, é 5% apenas. Então a gente precisa exercitar esse lado emocional. Assim como eu falei de exercitar o músculo do foco, exatamente com o nosso lado consciente racional. Exercitar o nosso lado racional para que a gente possa enviar informação para esse sabotador que a gente não precisa mais dessa ajuda dele, que aquilo aconteceu há muitos anos atrás. Por isso que um trabalho de autoconhecimento, saber quando aquilo foi enraizado, e eu já vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, é muito importante para você poder ressignificar aquilo, para você agradecer, para você perdoar, para você entender, para poder... É como se fosse fechar a gaveta, sabe? Fechar a gaveta e você conseguir seguir no rumo, seguir para frente, deixar o que está aqui. Eu sou bem linear, né? O que está no passado está aqui guardado e o futuro ali para frente. Por isso que isso é tão importante.